Boa tarde a todos. Eu me chamo Neiliane e vou apresentar minha aula de qualificação de doutorado intitulada como Migração e Discriminação de Populações de Semaproquilodos insignis na Bacia Amazônica. Este trabalho ele está inserido na área de concentração de uso sustentável de recursos pesqueiros, na linha de pesquisa de ecologia e recurso pesqueiro. Sou orientada pela professora doutora Kedma Cristine Mamoto e também orientada pelos professores doutor Carlos Freitas e o professor doutor Mark Poli. Bem, esta aula de qualificação ela está estruturada da seguinte forma: em introdução, justificativa, hipóteses, objetivos, materiais e métodos, resultados parciais, cronograma e referência. Bom, o primeiro estudo registrado oficialmente sobre migração de peixe foi de Alexander Mink, em 1906, com o livro intitulado The Migration of Fish. O autor conseguiu descrever vários padrões de migração de várias espécies marinhas. E, a partir daí, houve várias discussões e debates do que é migração de peixe. Dupontelli e colaboradores, em 2021, definiram, a partir de outros trabalhos anteriores, que migração são movimentos sincronizados, periódicos ou sazonais de valor adaptativo, entre dois ou mais hábitats separados, envolvendo uma grande parte da população e que se repete dentro ou através de gerações. E dentro do contexto amazônico, os movimentos dos peixes estão muitas vezes relacionados à direção de suas migrações. E essas migrações, elas podem ser classificadas como migrações longitudinais ou laterais. Aqui neste slide eu trouxe 3 exemplos de migrações retirados do trabalho do Pontieri, colaborador de 2021. As migrações longitudinais são migrações de longa e média distância, entre o gradiente, dentro do gradiente jusante montante ou montante jusante. Nessa primeira imagem, temos um exemplo de uma migração longitudinal de longa distância, que equivale a milhares de quilômetros. Aqui, a dourada migra a montante do rio, e as larvas migram a jusante do rio até atingir o estuário, o rio Amazonas, onde é o berçário dessas larvas. Deste lado, temos um exemplo de uma migração longitudinal de média distância, que equivale a centenas de quilômetros. Para este exemplo, temos o gênero Proquilodos e Semaproquilodos, que migram entre rios de diferentes características liminológicas. As setas laranjas equivalem a migrações a montante, e as setas azuis equivalem à migração a jusante. Já as migrações laterais são migrações de curta distância, equivalendo a alguns quilômetros, e ocorre entre o canal de rio e a várzea, o canal de rio e a floresta alagada, entre lagos de várzea, e assim vai. E os peixes, eles migram por vários motivos. Ora para se reproduzir, ora para se alimentar, ora para procurar ambientes mais propícios para o crescimento e o desenvolvimento de larvas e de juvenis da sua espécie, para as futuras gerações da prole da espécie. E essas observações de migração foram realizadas por vários métodos, que ainda alguns estão sendo utilizados. O mais antigo é o método de observação, que não é mais utilizado, mas consistia de observar os movimentos migratórios dos peixes com um pesquisador dentro de um barco ou na margem de um rio. Outro método, marcação e recaptura, que consiste em marcar esses indivíduos e devolver para o ambiente para depois recapturar. O problema é que muitas vezes não se consegue recuperar a totalidade desses animais que foram marcados. O outro método, radiotelemetria, que também é bastante utilizado, é uma metodologia um pouco mais cara, e também ocorre um problema de
da desvantagem dos sinais de rádio, às vezes falhar. E atualmente se tem utilizado bastante a metodologia de microquímica de estruturas calcificadas. Embora a metodologia seja um pouco cara, mas é uma metodologia que dá resultados mais precisos correspondente aos movimentos migratórios. Estruturas calcificadas estas que podem ser otólitos, escamas, vértebras. Então, atualmente tem utilizado bastante a metodologia de microquímica de estruturas calcificadas como alternativa para as outras metodologias mais tradicionais. E o rastreamento dessas migrações envolveu várias técnicas, várias metodologias, mas atualmente tem se utilizado amplamente a microquímica de otólitos em estudos de migração de peixe. E o que é otólito? Otólitos são estruturas calcificadas usadas no equilíbrio e audição dos peixes. E eles podem ser de 3 tipos. São chamados o otólito asterístico, o sagita e o lapilus. Sendo que o sagita é o otólito com maior tamanho e, portanto, é o mais utilizado em estudos de migração de peixe. E esses otólitos, eles apresentam diferenças tanto no seu tamanho, quanto na forma, nas curvaturas desses otólitos. E dentro do próprio otólito, como por exemplo o sagita, ocorre diferenças no tamanho e nas formas dele entre espécies. Exemplo, o otólito sagita da espécie Maproquilotus insignis é menor e tem a forma diferenciada do otólito sagita do Cyclatemense, que é maior e a forma mais arredondada. E dentro da própria espécie ocorrem variações na forma do otólito que podem ser utilizados para discriminar populações. Os otólitos, eles são estruturas conservativas, ou seja, eles não são reabsorvidos se o peixe estiver em um ambiente de muito estresse. E eles crescem ao longo do ciclo de vida dos peixes. E por que eles são utilizados na microquímica de estruturas calcificadas para determinar movimentos migratórios? Porque os otólitos funcionam como caixas pretas, memórias dos peixes, registrando informações do ambiente à medida que o peixe vai se movimentando nos ambientes. Informações essas que podem ser informações de microquímica. Então, as informações microquímicas do ambiente vai sendo registrada nos otólitos à medida que o peixe vai se movimentando nos ambientes. E esse registro vai sendo registrado pelos anéis de crescimento que vão crescendo ao longo do ciclo de vida do peixe. Então, é por isso que é possível correlacionar a microquímica do ambiente com a microquímica dos otólitos, porque os otólitos registram informações que estão contidas no ambiente à medida que esse peixe vai se movimentando nos ambientes aquáticos. E essas informações se tornam interessantes para a bacia amazônica, que tem uma diversidade, uma complexidade com relação às suas a característica físico-química da água e com relação à composição isotópica de estrôncio que estão inseridas aqui na bacia amazônica. Na bacia amazônica, podemos classificar 3 tipos de água: água branca, água preta e água clara. Sendo que a água branca é oriunda da Cordilheira dos Andes, que deposita uma quantidade alta de sedimento no leito dos rios. E o pH dessas águas de água branca é um pH neutro, de aproximadamente 7. Já a água preta, como o Rio Negro, é oriunda do escudo das Guianas, que dá a estes rios uma transparência. Mas como existe uma quantidade muito alta de ácido úmico,
esse composto dá uma coloração a estes rios, uma coloração de amarronzada, de cor de café. E o pH desses rios é ácida, entre 2 a 5. Já a água clara, como o rio Tapajós, drena os escudos cristalinos brasileiro, que dá uma coloração de transparência a estas águas e uma coloração esverdeada. E o pH dessas águas é entre 5 e 6. Bom, assim como podemos classificar os tipos de água dentro da bacia amazônica, também podemos classificar a bacia amazônica com relação à composição isotópica de estrôncio. Basicamente, podemos ditar 3 tipos de classificação sobre composição isotópica na bacia amazônica. O primeiro deles é os afluentes dos escudos cristalinos, que apresentam composição isotópica de estrôncio mais elevada, variando de 0,724 a 0,744. Por exemplo, a bacia do Rio Negro e a bacia do Tapajós estão neste gradiente. O segundo é os afluentes dos Andes, que tem uma composição isotópica mais baixa, variando de 0,705 a 0,702, exemplo, a bacia dos Solimões. E o terceiro é a bacia do Madeira, que tem uma composição isotópica mediana entre esses dois gradientes, que varia entre 0,714 a 0,726. Alguns trabalhos foram realizados na bacia amazônica, mostrando a eficiência da metodologia de microquímica do isotólito para determinar movimentos migratórios. A microquímica de isólitos pôde elucidar, distinguir origens natais e identificar comportamentos migratórios, como, por exemplo, para o ciclatemense, que foi realizado no trabalho de Garcês e colaborador em 2014, e no trabalho de Souza e colaborador em 2016. O trabalho de Pauli, colaborador em 2000 e 2014, mostrou que a composição isotópica dos estrôncio corresponde à composição isotópica do ambiente em que os peixes foram coletados. A metodologia também pôde elucidar o comportamento migratório dos bagres, que isso foi realizado pelos trabalhos de Egg, colaborador em 2015, e House, colaborador em 2019. A metodologia também pôde elucidar o comportamento ruminatal para a dourada. O que é o comportamento ruminatal? O comportamento ruminatal é o retorno dos adultos ao ambiente que nasceram. E isso foi evidenciado pelos trabalhos de Dupontelli, colaborador em 2016, e pelo trabalho de House, colaborador em 2020. A metodologia também pôde elucidar alguns comportamentos de outras espécies, como, por exemplo, por o pirarucu, no trabalho de Pereira e colaborador em 2019, e no trabalho de Erma, e colaborador em 2016, ele pôde identificar que o curimatá nasce em rio de água branca. Da mesma forma, recentemente, Lima, em 2022, pôde também identificar que o jaraqui de escama fina nasce em rios de água branca. Assim como os otólitos podem ser utilizados para determinar padrões, determinar movimentos migratórios de peixes na bacia amazônica, também pode ser utilizado para discriminar populações de peixe, através das variações na forma dos otólitos. Como eu tinha dito antes, os otólitos eles apresentam diferença em tamanho e na forma de espécie para espécie, mas dentro da própria espécie pode haver variações nos contornos, na forma do otólito, que podem ser utilizados para distinguir populações de peixes. E isso porque os otólitos eles têm influência dos fatores ambientais em que essas populações estão inseridas. E essas variações na forma dos otólitos pode ser estimada pela análise elíptica de Fourier,
que é uma análise que vai descrever a forma, vai descrever a forma, a silhueta dos otólitos a partir de componentes harmônicos. Componentes harmônicos esses que vão representar a contribuição relativa da forma empírica do otólito. E quando combinada com outra metodologia, como o índice de forma, fornece resultados mais precisos e completos com relação à forma dos otólitos e, portanto, pode ser utilizado para distinguir, discriminar populações. Poucos são os trabalhos realizados em água doce que utilizaram essa metodologia para discriminar populações de peixes. Mais recentemente, Meireles e colaborador em 2021, utilizando a morfologia de otólitos para discriminar populações de peixe, conseguiram distinguir os indivíduos do Rio Negro dos indivíduos do Atumã e do Jatapu na bacia do Rio Negro. Então, essa metodologia de microquímica de otólitos para determinar movimentos migratórios e a metodologia de morfometria de otólitos para distinguir populações se torna interessante utilizar para determinar movimentos migratórios e distinguir populações de uma espécie tão importante para a bacia amazônica, que é o jaraqui de escama grossa, o Semaproquilodus insignis. Essa espécie ela está entre as espécies mais desembarcadas na bacia amazônica. Ela pertence à ordem dos caraciformes, da família dos proquilodontídeos. É uma espécie considerada detritífera, ou seja, é uma espécie base de cadeia. Tem grande importância comercial, porque é uma das espécies mais desembarcadas nas subbacias. E, além da importância comercial, ela também tem uma grande importância ecológica. Ela tem um papel fundamental nos processos ecossistêmicos. Os proquilodontídeos, em geral, eles transferem energia e biomassa para sistemas oligotróficos. Isso porque essa espécie ela migra entre rios de diferentes características limnologicas, migrando entre rios de pobres em nutrientes e rios ricos em nutrientes. E isso foi evidenciado pelo trabalho de Ribeiro. Ribeiro conseguiu evidenciar 3 tipos de migração que essa espécie realiza. Uma migração reprodutiva, onde essa espécie migra para rios de água branca, rios ricos em nutrientes para desovar, e depois retorna para rios pobres em nutrientes, e nesses rios eles vivem o resto da sua vida. Quando eles realizam essa migração de retorno para rios pobres em nutrientes, eles realizam uma migração trófica, onde irão se alimentar. O Ribeiro também identificou uma migração de dispersão. Os indivíduos dessas espécies, eles se dispersam ao longo da bacia amazônica. Ribeiro também, no seu trabalho, ele conseguiu identificar que as áreas alagadas de água branca, as áreas alagadas ricas em nutrientes, são primordiais para o desenvolvimento e desenvolvimento das larvas e juvenis dessa espécie. Mas nos últimos anos tem se evidenciado alterações nessas áreas, como construção de hidrelétricas. Na bacia amazônica, se tem a operação 158 hidrelétricas e tem uma estimativa de construção de mais de 300 hidrelétricas na bacia amazônica. E isso é preocupante, porque as hidrelétricas elas cortam os fluxos migratórios dos peixes. Um outro fator que tem alterado essas áreas de várzea são os desmatamentos, ora para a construção de hidrelétricas, ora para a expansão dos sistemas agropecuários.
Então, a gestão efetiva de manejo e conservação dessa espécie requer conhecimentos mais aprimorados sobre os movimentos dessa espécie na bacia amazônica. E também requer conhecer como está distribuída essa espécie na bacia amazônica. Ribeiro foi pioneiro em identificar esses tipos de migração e ele identificou um padrão de migração para essa espécie. Essa espécie migra para rios de água branca, onde desovam, mas eles não permanecem nesses rios de água branca. Eles retornam para rios de água preta, pobres em nutrientes, preto ou claro, pobres em nutrientes, onde eles passam o resto da sua vida. Isso foi identificado para a bacia do Rio Negro. E não se sabe ao certo se esse padrão de migração é o mesmo para as outras bacias. E nem se sabe como se está distribuída as populações de semaproquilodos e signos na bacia amazônica. Dito isso, hipotetizamos duas hipóteses. A primeira hipótese é que existe variação intraespecífica na forma dos otólitos dos semaproquilodos insignis em rios de diferentes sub-regiões da bacia amazônica. E a segunda hipótese é que as populações de semaproquilodos insignis apresentam o mesmo padrão de migração nas diferentes sub-regiões da bacia amazônica. Então, temos como objetivo identificar os padrões migratórios e discriminar populações dos semaproquilodos insignis na bacia amazônica a partir da metodologia isotópica e morfometria em otólitos, assim como estabelecer relações morfométricas entre os otólitos e o corpo dos indivíduos semaproquilodos insignis e discriminar as populações de semaproquilodos insignis em rios da bacia amazônica usando a metodologia de morfometria de otólitos. Comparar a composição isotópica de estrôncio das águas dos rios amostrados, comparar as variações das razões de estrôncio dos otólitos semaproquilodos em si como valores da razão de estrôncio das águas dos rios amostrados e, finalmente, descrever os padrões migratórios semaproquilodos e signos na bacia amazônica. A área de estudo foi escolhida, as áreas de estudos foram escolhidas dentro dos 3 gradientes. Por exemplo, Tefé e Itacoatiara estão dentro do gradiente afluente dos Andes, com relação à composição isotópica. Manicoré está dentro do gradiente da bacia do Madeira. Santarém está dentro do gradiente, Santarém e Novairão está dentro do gradiente afluente de escudos graníticos. Em Tefé foi coletado água no rio Solimões e água e peixe no rio Tefé. Em Manicoré foi coletado água do rio Madeira, foi coletado água e peixe no rio Matuará. Em Novairão foi coletado água e peixe no rio Negro. Em Santarém, foi coletada água e peixe no rio Tapajós, e no rio Curaúna, água e peixe também foi coletado. Próximo a Santarém, foi coletada a água do rio Amazonas. Em Itacoatiara, foi coletada a água do rio Amazonas, e aqui no rio Atumã, foi coletada apenas uma estação de água no rio Atumã, ainda está faltando uma estação de água no rio Atumã e coleta de peixe. Para a amostragem de água, foi utilizado garrafas PET de 2 litros. Essas garrafas PET elas foram previamente lavadas, elas passaram 24 horas de molho em uma solução de ácido nítrico a 10%. Depois disso, elas foram lavadas com água destilada. Somente depois desse procedimento é que foram realizadas as coletas de água em 10 locais, no rio Tefé, no rio Matuará, no rio Negro, no rio Atumã, no rio Solimões, no rio Madeira, no rio Amazonas, próximo a Itacoatiara, no rio Amazonas, próximo a Santarém, no rio Tapajós e no rio Curuaúna. Como existe variação de composição isotópica de estrôncio, né, durante o ciclo hidrológico das águas, foi escolhido 2 estações,
uma na alta e outra na baixa, sendo que a coleta na alta foi realizada em junho de 2023 e a coleta na baixa em novembro de 2023, menos para o Rio Madeira, que a coleta na alta foi em maio de 2023 e a coleta na baixa foi em outubro de 2023, porque nesse Rio Madeira, no Rio Madeira, a subida e a descida dos rios ocorre antes. E preciso colocar uma observação que no Rio Atumã foi realizada apenas a coleta na baixa, na estação hídrica baixa, em novembro de 2023, a previsão de fazer coleta na alta agora em junho de 2024. Durante as coletas foi realizadas, em cada local foi realizado três coletas em cada local que foi amostrado. E durante as coletas foi medido os parâmetros físico-químicos da água, pH, oxigênio, condutividade e temperatura. Essas amostras foram transportadas até o Laboratório de Ictiologia da Universidade Federal do Amazonas, o LABIC. No LABIC, essas águas foram filtradas com um sistema de filtração e com o uso de uma membrana filtrante de acetato de celulose com porosidade de 22 micrômetros. Após elas serem filtradas, essas águas foram acidificadas até atingir um pH menor ou igual a 2. Uma vez depois de acidificadas, elas foram guardadas em frasco de polietileno de 500 ml e estão guardadas em geladeiras até serem enviadas para o laboratório LEGA, o Laboratório de Estudos Geocronológicos, Geodinâmicos e Ambientais da Universidade de Brasília, em parceria com o professor Dr. Roberto Santos. Nesse laboratório é onde vai ser realizado as análises de composição isotópica das águas. Para a amostragem de peixe, os peixes, na verdade, eles foram encomendados. Nós entramos em contatos com a Associação de Pescadores, onde nos indicaram pescadores que poderiam pescar essa espécie, o Semaproquilodus jaraqui de escama grossa, nesses locais. Aí esses pescadores pescavam esses peixes, guardavam em freezer e nos avisavam. E nós íamos até lá buscar esses peixes, que utilizamos a caixa térmica para conservá-los e transportá-los para o laboratório de ictiologia. No laboratório, eles foram pesados e medido o comprimento total e padrão. Também foi verificado as gônadas macroscopicamente com a classificação de Vazola. Tudo isso para verificar, para trabalhar somente com os peixes adultos. Até o momento, temos coletado 132 peixes, ainda está faltando os peixes do Atumã. A previsão é que a de coleta é em março, esse mês, ou então, no máximo, mês que vem. Bom, para a aquisição das imagens, que irá responder o objetivo 1, que é estabelecer relações morfométricas entre os autólitos e o corpo dos indivíduos e Semaproquilodos insignis, e que também responderá ao objetivo 2, que é discriminar as populações Semaproquilodos insignis em rios da bacia amazônica, usando a morfometria de autólito. Então, foi realizado um corte, onde separou a cabeça do corpo do peixe, e retirou qualquer material que pudesse dificultar a visualização dessas bolsas aqui. Nessas bolsas estão contidos esses otólitos, que são essas partes brancas que vocês estão vendo, e aí retiramos esses otólitos, o direito e o esquerdo, e depois que foi retirado esses otólitos, eles passaram por uma limpeza prévia em peróxido de hidrogênio a 10%, depois lavamos com água destiladas e eles foram secos. Após isso, esses otólitos foram pesados numa balança analítica de alta precisão. Depois de pesados, eles foram
fotografados no Laboratório de Agroquímica da Universidade Federal do Amazonas, onde utilizamos esse instrumento chamado de microscópico. Esqueci. Esse instrumento chamado de estereomicroscópico óptico, onde ele realizou as fotografias dos otólitos. E as fotografias dos otólitos foi realizada da seguinte forma: o sulco do otólito estava voltado para cima e esse rosto voltado para a esquerda. Depois que foi fotografado os otólitos, foram medidas as dimensões desses otólitos de comprimento, que vai da borda anterior do otólito até a borda posterior, a medida de largura, que vai da borda dorsal do otólito até a borda ventral, a área do otólito e o perímetro, e isso com auxílio do Soft Image J. Essas medidas serão utilizadas para as análises posteriores. Análise morfométrica dos otólitos, que irá responder o objetivo 2, que é discriminar populações de semaproquilodos e signes em rios da bacia amazônica. Será realizado cálculos de índice de forma, onde os índices de forma serão fator de forma, redondeza, circularidade, retangularidade, elipsidade, utilizando essas fórmulas propostas por Tusset e colaborador em 2003. Também será realizada uma análise elíptica de Fourier através do programa SHAPE. Para análise isotópica dos otólitos, que irá responder o objetivo 4 e 5, sendo que o objetivo 4 é comparar as variações das razões de estrôncio dos otólitos com as variações das razões de estrôncio da água amostrada. E o objetivo 5 é descrever os padrões migratórios semaproquilos e signos na bacia amazônica. Os otólitos eles serão emblocados, né, com resina epóxi nessa forma de silicone, nessa forma de gelo de silicone. Após eles serem blocados, será delimitado o núcleo e delimitados os cortes com auxílio de um microscópio. Após delimitar esses cortes, será realizado esses cortes nesse instrumento chamado de isômetro, que tem baixa rotação de velocidade. Depois que realizados os cortes, esses cortes serão colados em lâminas de microscópio. Após a colagem desses cortes, eles serão lixados em diferentes lixas, que vai de 800, 1.200, 2.400 grãos por centímetro quadrado, até conseguir visualizar, vai fazer esse lixamento várias vezes, até conseguir visualizar o núcleo. Uma vez conseguindo visualizar o núcleo, essas amostras serão polidas e guardadas até realizar a análise isotópica de estrôncio nos otólitos, que será realizado no laboratório Lacambri, na Université de Pays de Landour, lá na França, juntamente com o meu orientador, Marc Pauli, nós fomos realizar as análises de composição isotópica de estrôncio, que vai do núcleo do otólito, que corresponde ao nascimento dos peixes, até a borda do otólito, que corresponde ao momento de coleta dos peixes. Quanto às análises estatísticas, para responder o objetivo 1, foi realizado uma relação, objetivo 1, que é estabelecer relações morfométricas entre os otólitos e o corpo do peixe. Foi realizada uma relação peso-comprimento através desta forma, onde o PT é peso total, A é o coeficiente angular, P é o coeficiente alométrico e CP é o comprimento padrão. E também foi realizado um teste de textura para testar a hipótese de crescimento alométrico. Foi realizado uma análise de um teste T-Student para saber se existem diferenças entre as dimensões do otólito direito
com o otólito esquerdo. Dimensões essas que foram comprimento, largura e peso. E foi realizada uma regressão linear para verificar a relação entre as dimensões do peixe e do otólito, entre as dimensões do peixe e as dimensões do otólito, onde y é o comprimento total do peixe ou o peso do peixe, A e B são os parâmetros de regressão e x é o comprimento do otólito ou a largura do otólito ou o peso do otólito. E todas essas análises aqui foi realizada no SoftR. Para responder ao objetivo 2, que é discriminar populações de semaproquilodos insigne em rios da bacia amazônica, os índices morfométricos calculados, eles serão ajustados para evitar o efeito alométrico ocasionado pelo crescimento do otólito. Então, será realizada uma regressão entre os índices morfométricos e o comprimento do otólito. Isso para cada grupo de peixe. Grupo de peixe este, que são aqueles que foram coletados em cada subbacia. Na bacia do Solimões, na bacia do Rio Amazonas, na bacia do Rio Negro, na bacia do Madeira, na bacia do Curuaúna e na bacia do Tapajós. Então, será realizada uma regressão entre os índices morfométricos e o comprimento dos otólitos para cada grupo de peixe. Uma vez que esses resultados forem significativos, esses dados serão ajustados com esta fórmula proposta por Cardinale e colaborador em 2004, onde VAJ é a variável ajustada, o VI é a variável analisada, o B é a inclinação dentro de cada grupo e o CO é o comprimento do otólito. Para os coeficientes de Fourier, será realizada uma análise de componentes principais, onde o objetivo é obter altos valores significativos, e esses altos valores significativos serão a variável respostas das formas de Fourier. Também será realizada duas manobras, na verdade, para testar para testar ausências de diferença na forma do otólito, onde a variável independente são os grupos de peixe. Então, será realizada uma manobra para os altos valores significativos que foram obtidos lá nos componentes principais, e também uma manobra para o índice de forma. Havendo valores significativos, será realizada uma análise discriminante canônica, onde o objetivo é demonstrar graficamente a separação dos grupos e para obter possíveis explicações sobre as variações nos eixos canônicos. Essas análises serão realizadas no SoftR. Para responder o objetivo 3, que é comparar a composição isotópica de estrôncio das águas dos rios, esses dados será realizada uma média entre a alta e a baixa da composição isotópica de estrôncio das águas, e esses dados serão testados para normalidade e homogeneidade das variâncias com o teste de Shapiro e Levine. E a partir do momento que eles forem normais, será aplicado uma nova, e se não, um cruz-Coalhes. Então, será realizado um teste para comparar a composição isotópica de estrôncio entre os locais amostrados. E esse teste será a nova cruz-Coalhes, pareada Port-Rock corrigido por Bonferroni. E a variável independente será os locais amostrados. Posteriormente, será realizado uma análise discriminante para testar a capacidade da composição isotópica de estrôncio em classificar as amostras. Da mesma forma, será realizada a análise discriminante linear, caso as amostras sejam normais e homogêneas, ou então não sejam, será realizada uma análise discriminante quadrática. Para
respondeu o objetivo 4 e 5, sendo o objetivo 4 comparar as variações das razões de estrôncio dos otólitos dos hemaproquilotos e 5 com as variações de estrôncio das águas, e 5 descrever os padrões migratórios de hemaproquilotos na bacia amazônica. Então, será realizada uma regressão entre a composição isotópica da água e a composição isotópica dos otólitos, para verificar se a composição isotópica dos otólitos reflete a composição isotópica das águas em que os peixes foram coletados. Os dados também serão testados para normalidade e homogeneidade das variâncias, com teste de Shapiro e Levine, e será realizado um teste para verificar as diferenças significativas da composição isotópica de estrôncio do núcleo do otólito entre os grupos de peixes, assim como para verificar diferença significativa na composição isotópica da borda dos otólitos entre os grupos de peixe. E o teste que será realizado será a nova ou Cruz Coalhas, pareados a Porce-Roque e corrigida por Bonferroni. Logo depois será realizada uma análise discriminante para inferir a origem dos peixes, sendo a variável independente a composição isotópica de estrôncio do núcleo dos otólitos. E para visualizarmos os movimentos dos peixes, será realizado um gráfico de linha, onde no eixo X estará a composição isotópica de estrôncio dos otólitos, que vai do núcleo até a borda do otólito, em comparação com a composição isotópica da água. Todas essas análises serão realizadas no software. Então, eu trago nessa aula de qualificação alguns resultados que já podem responder ao objetivo 1, que é estabelecer relações morfométricas entre os otólitos e o corpo do peixe, entre as dimensões dos otólitos e as dimensões do peixe. Então, para o peixe, temos que o comprimento dele variou de 230 a 300 milímetros, com média de 258,58 milímetros. Para o peso do peixe, variou 176 a 434 gramas, com média de 278 gramas. Para as dimensões do otólito, o comprimento variou 4,03 a 5,86 milímetros e a largura variou de 3,27 a 4,68 milímetros e o peso 0,01 a 0,03 gramas. O teste de T-Student não identificou diferenças significativas nas dimensões dos otólitos direito com as dimensões dos otólitos esquerdo. Ou seja, o comprimento do otólito direito não é diferente do comprimento do otólito esquerdo, e nem a largura do otólito direito com o do esquerdo, e nem o peso do otólito direito com o do esquerdo. Então, eu posso utilizar qualquer um dos otólitos direito ou esquerdo para realizar as análises. E nesta análise, porque responde o primeiro objetivo, foi utilizado o otólito direito. A relação peso-comprimento do peixe mostrou que 79% do peso do peixe é explicada pelo comprimento padrão. Com relação às relações das dimensões do corpo do peixe com as dimensões do otólito, verificamos que todas as regressões foram significativas, mas só algumas obtiveram resultados interessantes. Por exemplo, nesse slide eu trago aqui a relação do comprimento do peixe em relação às dimensões do otólito, que é o comprimento, largura e peso. Aqui, entre essas três figuras, somente a relação comprimento do peixe com o comprimento do otólito é que apresentou um resultado mais interessante, onde 57% do comprimento total do peixe pode ser previsto pelo comprimento do otólito.
Já em relação ao peso do peixe, com relação às dimensões do otólito, que é o comprimento e largura e peso, a largura do otólito é que teve um resultado mais interessante, onde 52% do peso total do peixe pode ser previsto pela largura do otólito. Bom, com relação ao cronograma, já foi realizada algumas atividades, sendo as atividades realizadas a integralização dos créditos, a coleta de água e coleta de peixe, menos ainda no Rio Atumã, a filtragem de água, a análise de dados morfométricos. E algumas atividades ainda estão a serem realizadas, que é o caso do emblocamento e lixamento zootólico, que está previsto para março, a análise isotópica das águas, que está previsto para maio deste ano, a análise isotópica do zootólico, que está previsto também para maio, a análise dos dados, que está previsto para junho, a partir de junho deste ano, e continuação da elaboração do corpo da tese, que também está previsto a partir de julho deste ano. E a defesa, que está prevista para novembro de 2025. Então, essas são algumas referências que foram utilizadas na aula de qualificação. E aos meus agradecimentos, eu quero agradecer à Universidade Federal do Amazonas pelas estruturas de laboratório, que foi pelas estruturas de laboratório que eu consegui realizar muitos processos do meu trabalho, ao PPG Carpe, não somente pela oportunidade, mas também porque financiou boa parte das minhas coletas, ao FAPEAN, não somente pela bolsa de doutorado, mas pela aprovação do edital universal, que é com este edital que eu tenho continuado financeiramente as próximas etapas do projeto, a URD pela bolsa que foi concedida a mim para realizar análise de microquímica de otólito lá na França, e aos colegas do laboratório do LABIC, pela ajuda, pela companhia, aos pescadores que me ajudaram na coleta de água e na coleta de peixe, ao apoio Euclide, que me ajudou na coleta lá de Tefé, ao Marcos na coleta de Santarém, a minha colega Maria Jacilene na coleta de Manicoré, aos meus orientadores, professora Kedma, professor Carlos, professor Marco Poli, pela orientação e pelo apoio, e o apoio técnico Montgomery pela ajuda nas próximas etapas do projeto. Eu quero agradecer a Branca pelo aceite para participar dessa aula de qualificação e agradecer a todos que estão assistindo essa aula de qualificação. Muito obrigada.